Façamos hoje a leitura dos capítulos 18, 19, 20 e 21 do livro de João, da Bíblia Sagrada. Jesus é preso. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus. E chegou ali com tochas, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para ali acontecer, adiantou-se e perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus lhes disse: "Sou eu." E Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: "Sou eu," afastaram-se e caíram por terra. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus lhe perguntou mais uma vez: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus lhe respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes ir embora." Para que se cumprisse a palavra que dissera: "Não perdi nenhum dos que me deste." Então Simão Pedro desembainhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: "Põe a tua espada na bainha. Por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu?" Então o destacamento, o comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás havia aconselhado os judeus, dizendo ser melhor que um homem morresse pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou à porta, do lado de fora. Então, outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu, falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro: "Tu também não és um dos discípulos deste homem?" Ele respondeu: "Não sou." Estavam ali os servos e os guardas, os quais haviam acendido uma fogueira e se aqueciam, pois fazia frio. Pedro também estava ali em pé, no meio deles, esquentando-se. Então o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e de seu ensino. Jesus lhe respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregaram. Nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse." Tendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Jesus lhe respondeu: "Se falei mal, mostra esse mal. Mas se falei o que é correto, por que me agrides?" Então Anás enviou amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava ali, esquentando-se. Perguntaram-lhe então: "Tu também não és um dos seus discípulos?" Mas ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: "Acaso não te vi com ele no jardim?" Pedro negou outra vez. Imediatamente um galo cantou. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador. Era de manhã cedo e eles não entraram para não ficarem cerimonialmente impuros e poderem comer a refeição da Páscoa. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: "Que acusação trazeis contra este homem?" Eles responderam:
Se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhe Pilatos: levai-o convosco e julgai-o, segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram: não nos é permitido executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria. Então, Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: perguntas isso por iniciativa própria ou foram outros que te falaram a meu respeito? Pilatos prosseguiu: acaso sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: então, tu és um rei? Jesus respondeu: és tu que dizes que sou rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus e disse-lhes: não vejo nele crime algum. Todavia tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos responderam gritando: este não, mas Barrabás. Barrabás era um líder rebelde. Passamos agora para a leitura do capítulo 19 do livro de João da Bíblia Sagrada. A condenação de Jesus. Então Pilatos mandou espancar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça, vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lhes disse: levai-o, crucificai-o vós, eu não vejo nele crime algum. Mas os judeus lhe responderam: nós temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, pois declarou-se filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E, entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus: de onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Daí em diante Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. E Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lhe perguntou: crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. A crucificação. Levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram, juntamente com outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz, com essa inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego.
Então os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas o que ele disse: sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica que não tinha costura, uma só peça de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas tiremos sortes, para ver de quem será, para que se cumpra a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes, e assim fizeram os soldados. Em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe e, ao lado dela, o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Então os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao que com ele fora crucificado. Mas chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. Porque isso aconteceu, para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. Glória a Deus, aleluia. O sepultamento de Jesus. Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloé. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era véspera do sábado dos judeus. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro, e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali.
Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Porque ainda não entendiam a escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro. Respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus: Raboni, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e relatou as coisas que ele lhe dissera. Jesus aparece aos discípulos. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco, que em hebraico significa shalom. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. A incredulidade de Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Glória a Deus, glórias a Deus. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais, que não estão registrados neste livro. Esses, porém, foram registrados para que possas crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, aleluia, glória a Deus. A pesca maravilhosa no mar de Tiberíades. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Lhes responderam: nós também vamos contigo. Então foram
e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: Filhos, não tendes nada para comer? Eles lhes responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estava a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Jesus, aproximando-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. A restauração de Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe respondeu: Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E, havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: Segue-me. E Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, e perguntara: Senhor, quem te trairá? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que acontecerá a ele? Jesus lhe respondeu: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria, mas: se eu quiser que ele fique até que eu venha, quem te importa? Que te importa? E é esse o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Imagine se foi escrita 2000 anos atrás. Se nós quiséssemos colocar então nos livros tudo que Jesus fez depois desses 2000 anos, até os nossos dias, e que está fazendo hoje, nesse momento, que fez agora pela manhã, que vai fazer à tarde e à noite, também não caberiam em todos esses livros. Então nós pedimos ao Senhor Jesus que entre com providência, que o Espírito Santo de Deus tome conta do nosso país, que haja paz entre as pessoas, que todo espírito de guerra, de revolução,
de exército, de tudo que não vem do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que possamos realmente ter nossas preferências políticas, mas nós devemos lembrar que a nossa confiança não deve estar no homem, mas sim em Deus. Clamamos também por aqueles que estão gravemente enfermos e de modo geral, aqueles até que se preocupam com a enfermidade. Que o Senhor venha curar, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus.